Bom, esse exercício 9 aqui foi até uma dúvida que surgiu no sábado passado sobre a questão do o menor valor sempre aparece na raiz da árvore. Não, nem necessariamente. O que a gente tem que garantir no momento que eu estou montando a árvore binária é que é, eu, dado um nó, todos os valores que estão à esquerda desse valor do nó é menor do que ele, e todos os valores que estão à sua direita é maior do que ele. Então isso é a estrutura de uma árvore binária de busca. Tá? Isso aqui é um exercício típico de árvore binária de busca, que é onde eu dou uma sequência de valores, uma sequência de números, uma sequência de valores quaisquer, e eu quero que esses valores sejam representados em uma árvore binária. E tem que ser na sequência, tá, pessoal? Alguns alunos erram esse tipo de questão porque vai ordenando a sequência. Não, não é para ordenar. O 50 é a raiz, que é o primeiro que surge. Dali para frente vocês vão posicionando os demais, sempre utilizando aquela regra clássica de inserção. Menor à esquerda, maior à direita, menor à esquerda, maior à direita, até eu localizar a posição que esse item tem que entrar, ok? Então vamos conseguir tentar fazer esse exercício, que é, dada essa sequência de valores, eu quero a árvore binária eu quero organizar esses valores em uma árvore T, que é a árvore binária de busca. Vou tentar resolver. Vamos lá. Bom, encontre a árvore final T se os seguintes números são inseridos em uma árvore binária vazia de busca T. Então, inicialmente a árvore está vazia e eu vou inserindo os valores. O primeiro valor que eu vou inserir é o 50. Tá? Logo, o 50 ele vai surgir aonde? Na raiz da árvore. O próximo valor é o 33. 33 é menor do que 50, então ele vai à esquerda. Como a posição está livre, insira o 33 nessa posição. O próximo valor é o 44. Comparo com a raiz. É menor do que 50, eu vou para a esquerda. Então eu vou compara com 33. Ele é maior do que 33, então eu vou inserir ele à direita do 33. O próximo é o 22. Comparo sempre com a raiz. É menor do que 50, vai para a esquerda. Ele é menor do que 33, à esquerda de 33 a posição está livre, então vou inserir esse valor aqui. 77. 77 é maior do que 50, então vai para a direita de 50. Como a posição está livre, insiro esse cara aqui. 35 é menor do que 50, é maior do que 33, mas é menor do que 44, então ele vai ficar à esquerda do 34. 60. 60 é maior do que 50. Vou para a direita, mas é menor do que 77. Então fica à esquerda de 77. E o 40? O 40 ele é menor do que 50, eu vou para a esquerda, é maior do que 33, é menor do que o 34 e é maior do que o 35. Então está aí a árvore T ao se inserir essa sequência de valores dentro dela. Ok? Dúvidas aí, pessoal? Professor, se ordenar esses valores antes de fazer, estaria errado? Estaria. Foi o que eu falei. É um erro muito comum nesse tipo de exercício é os alunos ordenarem os valores. Eu não quero ordenar os valores, eu quero inserindo os valores na sequência com que eles vão surgindo. Entendeu, Breno? Entendi, assim. E eu estou simulando uma inserção de valores fora de sequência dentro dessa árvore T. Como é que ficaria essa árvore de busca? Tá? Ficaria exatamente assim. Lembrando que a exclusão ela é mais complexa. Tá? Só relembrando como é que funciona a exclusão. Localizo o nó que eu quero excluir. Se esse nó não tem filho, removo ele. Como por exemplo o 60 ali, eu poderia remover o 60. Se ele tem um filho, aí eu vejo se aquele filho dele tem filhos. Se tiver, eu tenho que aplicar novamente o algoritmo. Senão eu excluo ele e coloco ele no local. Agora, se ele tem dois filhos, eu tenho que achar o sucessor em ordem desse cara, e por isso eu vou utilizar o percurso em ordem, qual que é o sucessor dele em ordem, e fazer a troca dele com o sucessor em ordem. Só que se o sucessor em ordem dele tiver filhos, eu tenho que aplicar novamente o algoritmo de exclusão. Tá? Mas a gente vai ver isso depois. Então, ó, tá aí conforme o resultado.
Depois eu vou estar compartilhando com vocês essas correções aqui. Então vamos para o próximo aqui. Ó. Suponha que n itens de dados A1, A2, AN já foram ordenados, que é o caso, foi exatamente a dúvida do Breno. Então digamos que eu já tenho os dados ordenados, tá? Onde o valor A1 é menor que o valor A2, que é menor que o valor A3, que vai ser menor que o valor AN. Se os itens são inseridos em ordem em uma árvore binária T, como é que essa árvore vai ficar? Vamos descrevê-la. Qual que seria a profundidade dessa árvore? Agora compare essa profundidade média de uma árvore binária com 50, 100 e 500 nós com essa situação. Eu já dou os valores ordenados. Vamos pensar um pouquinho aí. Então vamos lá, pessoal. Exercício 10. Suponha que n itens são dados, tá? De 1 a n. E esses itens já estão ordenados, do menor para o maior, do A1 a n. Então, se os itens são inseridos em ordem em uma árvore binária, como é que ficaria essa árvore? Então, a árvore ela vai consistir exatamente de um único ramo, isso aí que é o detalhe, que vai se estender sempre para a direita. Então, vai ficaria algo parecido com essa imagem aqui, ó. Se eu dou para vocês uma sequência já ordenada de valores e vocês colocam essa sequência numa árvore binária de busca, vocês vão ter uma árvore exatamente com essa configuração. Ela vai ter a raiz e todo mundo vai estar à direita de todo mundo. Então, ou seja, eu vou ter uma árvore que vai ter essa configuração especificamente, tá? Então, qual que é a profundidade D dessa árvore? Nesse caso, a letra B, sim, D é igual a N, que é o maior ramo, porque eu só vou ter um ramo para D igual a N. Agora, imaginemos então, se eu tivesse agora, vou comparar esse valor, se eu der uma árvore binária qualquer, né? Na realidade, uma árvore binária qualquer, dá uma sequência qualquer de valores, uma sequência de valores não ordenados, como no exercício anterior, que nós montamos a árvore binária à medida que eu fui informando uma sequência de valores. Qual que seria a profundidade dessa árvore? Se eu tiver 50 itens, se eu tiver 100 itens ou se eu tiver 500 itens. Se eu der para vocês 50 itens ordenados, a profundidade vai ser igual a N. Exatamente quem foi até perguntou isso foi o Fábio. Exatamente, Fábio. Se eu der os valores ordenados, N valores ordenados, a sequência, a profundidade dessa árvore vai ser N. Então, se eu der 50 valores, eu vou ter uma árvore de 50 com a profundidade igual a 50. Só que, se eu utilizar aquela formulinha da profundidade média, tá? É dada aqui pelo logaritmo de n na base 2, e aonde eu tenho uma constante C de ser aproximadamente 1,4, eu vou ter o seguinte, que se eu tiver os valores ordenados, 50 valores ordenados, eu vou ter profundidade de 50. No entanto, se eu aplicar aqui uma ordem não, dar os valores em ordem não ordenada, assim, à medida que eles aparecem, eu vou organizar esses 50 valores em uma profundidade de 8 níveis, não 50 níveis. Como eu compacto o espaço, né, dentro de uma estrutura de uma árvore binária de busca. Tá? Essa fórmula aqui é a fórmula da profundidade média de uma árvore binária. Isso aí vem do caso de eu sempre ter no máximo 2 filhos, então é 2 elevado a n, o valor máximo. E aí que a profundidade vai ser dada uma constante C, que é 1,4, vezes o logaritmo de n na base 2, onde n é a quantidade de nós. Então, se eu tiver 50 itens inseridos numa árvore binária de busca, sem estar em uma ordem pré-definida, eu vou ter na média uma profundidade de 8 níveis. Se eu pegar esses 50 itens e inseri-los de forma ordenada, ou seja, ordenar antes de inserir, eu vou ter uma profundidade de 50. Então, quando eu utilizo o conceito de árvore binária de busca, eu vou estar espalhando esses itens na horizontal também, não apenas na vertical. Isso fica mais nítido aqui, ó. Se eu dobro a quantidade de itens e eu insiro esses itens de forma ordenada, eu vou ter 100 de profundidade. No entanto, se eu insiro eles utilizando eles de forma não ordenada e utilizando o princípio da árvore binária de busca, eu vou ter aqui 9. Então eu dobrei a quantidade de itens de
de um experimento para outro, de um exemplo para outro, dobrei, e o que eu aumentei em média foi um nível. Aqui eu dobrei a quantidade de níveis. E aqui eu vou ter 500 níveis, ok? 10 vezes mais do que o inicial. Porque se eu tiver 500 elementos, eu vou ter 500 níveis. No entanto, se eu organizá-los em uma árvore binária de busca e eles não forem ordenados antes, à medida que eles forem surgindo, eu vou colocando eles na árvore utilizando o algoritmo de inserção, reparem que eu vou ter aqui, ó, 12 níveis na média. Tá? Então, o que é mais otimizado organizar? É muito mais otimizado eu pegar valores, não pré-ordená-los e armazená-los eles em uma árvore binária de busca. E no momento que eu quero ter esse retorno desses valores, eu posso fazer um percurso em ordem para recuperar esses valores, por exemplo, em ordem, tá? Principalmente quando eu tenho muitos valores. Então, reparem que se eu aumentar isso aí cada vez mais para 5 mil, 5 milhões, 500 milhões de itens, as árvores elas tendem a ter um melhor aproveitamento, serem mais otimizados para armazenar esses valores em níveis cada vez mais organismos em níveis compactos. Ou seja, é uma forma muito interessante de se ter a representação de valores ou indexação de valores. Ok? Dúvidas aí, pessoal? Então tá bom. Vamos para o próximo aí. A gente vai fazer o último exercício do dia para depois começar o conteúdo. Vamos lá. 11, para a gente fechar essa parte de árvore binária de busca e começar a ver HIP hoje. Suponha que a seguinte lista de letras seja inserida em uma árvore binária vazia: J, R, D, G, W, E, M, H, P, A, F, Q. Encontre a árvore final e faça o percurso em ordem dessa árvore aí. Vamos lá, gente, 5 minutinhos aí para vocês pensarem aí para a gente poder corrigir. Bom, vamos lá então, gente, para a gente poder fechar essa parte aí e já começar a ver o conteúdo aí de HIP, né, ou fila de prioridades. Então, pessoal, se eu for inserir essas árvores, aí eu já vou mostrar aí para vocês. Se a gente for inserir, eu vou começar do J, que foi dado, depois a sequência o R sendo posterior ao J no alfabeto é inserido à direita, tá? Depois o D insere-se à esquerda, depois o G é menor do que J, mas é maior do que D, então esquerda e direita. O W é maior do que J, depois, mas também é posterior ao R. Se a gente for usar a posição no alfabeto, maior e menor, tá, gente? Posterior ou anterior, caso vocês queiram encarar assim também. O E, por exemplo, vem antes do J, tá? Mas vem depois do D, então vai para a direita de D. Só que ele vem antes do G, e aí ele encontrou um lugar vazio para ele poder se acomodar. O M, ele é posterior ao J, mas é anterior ao R, então aqui o lugar estava vazio, ele se acomodou aqui. O H é anterior ao J, posterior ao D, posterior ao G, e aí ele se encontra à direita do G. O P ele é posterior ao J, anterior ao R, mas é posterior ao M. O A é anterior ao J, mas é anterior ao D também, então ele está aqui à esquerda do D. O F ele é anterior ao J, posterior ao D, anterior ao G e posterior ao E. E ele encontrou o lugar dele para ele parar. E o Q ele é posterior ao J, anterior ao R, posterior ao M e ao P, e aí ele se localiza nessa posição. Bom, o que a letra B pede é que a gente faça o percurso em ordem dessa árvore. Qual o resultado se a gente fizer o percurso em ordem dessa árvore binária de busca? Lembrando que o percurso em ordem é aquele onde eu processo primeiro a subárvore à direita, raiz, subárvore à esquerda. Então, começando da raiz J, a subárvore à direita, a esquerda dela, quer dizer, é essa aqui, cuja raiz é o D.
e aí eu processo a subárvore à esquerda de D, que é o A, processo a raiz dele, que é o D. Vou para a subárvore à esquerda de D, cuja raiz é o G. Vou para a subárvore à esquerda de G, cuja raiz é o E, que não tem ninguém na direita dele, então retorna o próprio E, subárvore à direita F. Processo G, processo a subárvore à direita de G. Processei toda a subárvore à esquerda de J, retorno J. E aí eu vou partir para processar a subárvore à direita do J, cuja raiz é o R. Subárvore à esquerda dele, a raiz é um M. Como não tem ninguém à esquerda do M, retorna o próprio M. Subárvore à direita do M, a raiz é o P. Não tem ninguém à esquerda do P, retorna o P. Subárvore à esquerda dele. Processei toda a subárvore à esquerda de R, o R, e processo a subárvore à esquerda do R. Reparem a ordem com que os valores vieram. Ok? Então, foi exatamente, esse exercício ele tem muita correlação com o exercício 10. Se eu der para vocês, é muito menos custoso eu pegar uma sequência de valores não ordenados e armazená-los numa árvore binária, principalmente se for uma sequência muito grande de valores, armazená-los em árvores binárias, e caso eu queira retorná-los em ordem, fazer um percurso em ordem, do que pré-ordená-los e inseri-los em uma árvore. Até mesmo para armazenar esses valores aí. Tudo bem, pessoal? Bom, alguma dúvida sobre esse assunto específico? Esses últimos exercícios aí? Então tá. Então vamos partir agora, pessoal, para conteúdo novo. Nós temos ainda um tempinho de aula. HIP. Deixa eu compartilhar com vocês o meu conteúdo aqui. HIP ou filas de prioridades. Então, seja S uma fila de prioridade, tá? É o termo que a gente vai usar, HIP. S é um conjunto cujos elementos podem ser periodicamente inseridos e deletados, mas no qual, e aí está o detalhe do HIP, o maior elemento corrente, ou seja, com mais alta prioridade, sempre é removido, sempre é deletado. Então a ideia é essa. Imagine que eu tenha sequência de valores, mas toda vez que eu vou no HIP resgatar um valor, eu sempre vou resgatar aquele que tem o maior valor ou que tem maior prioridade. Isso é interessante, principalmente quando eu tenho soluções do tipo o escalonador de processos do sistema operacional. O uso do tempo da CPU ele é um uso compartilhado. Só que existem processos que têm prioridade maior do que outros. Nem todos os processos são executados simultaneamente. Quando vocês forem ver sistemas operacionais, vocês vão entender isso. Então existe um processo dentro do sistema operacional chamado escalonador de processos. Então quando um processo ele faz uma chamada que não seja uma chamada de CPU, uma chamada de I/O que nós falamos, tipo ler uma posição de memória, ler uma posição no disco, gravar um dado no disco, esse processo ele é congelado e ele é bloqueado, liberando a CPU para um outro processo atuar na CPU, enquanto aquele processo ainda está dependendo de uma resolução de uma chamada ao sistema operacional. Quando essa chamada é resolvida, esse processo ele volta para uma fila de processos que estão aptos a retornarem e continuarem a execução dentro da CPU. Não vou entrar em pormenores aqui, que é sistemas operacionais, mas se eu ordenar essa fila de acordo com as prioridades dos processos, eu vou garantir que toda vez que eu for nessa fila, eu sempre vou pegar o processo de maior prioridade, mesmo que ele tenha entrado por último. Esse que é o detalhe. Senhas, por exemplo, de atendimento, que é onde você tem prioridades, casos de prioridades, você pode utilizar um algoritmo de HIP, por exemplo, para garantir que, caso apareça um caso de prioridade, esse caso sempre seja o próximo a ser
a ser atendido. Então como é que eu posso organizar então um heap de prioridades? Eu posso usar um array linear, que aqui pode ser facilmente inserir um elemento apenas adicionando ao final do array. Contudo, é muito caro fazer uma busca e encontrar um maior elemento, uma vez que se deve sempre usar uma busca linear para isso. Ou eu posso usar um array linear já ordenado, ou seja, um vetor unidimensional, que eu sempre mantenho esse cara ordenado. Então o maior elemento vai ser o primeiro ou vai ser o último, se ordenado de forma crescente ou forma decrescente. No entanto, para inserir um valor é caro. Então nas duas situações eu tenho um detalhe. Eu tenho uma array linear, em qualquer ordem, eu vou inserindo valores, sempre na última posição dele. Muito rápido, muito menos custoso. O problema é na hora que eu pego, me ver o próximo, respeitando a prioridade, respeitando o que tem maior valor, eu vou ter que fazer uma busca procurando esse maior valor. E normalmente eu vou fazer uma busca de forma linear, comparando um a um. Ou eu mantenho esse array sempre ordenado. Mas para isso, toda vez que eu inserir um novo valor, eu vou ter que reordenar o array. Então é muito custoso inserir valor. Então, quanto em um é muito menos custoso inserir valores, mas eu pago um preço alto para poder recuperar um valor. Na outra opção, eu pago um preço muito alto para poder inserir um novo valor na array, no vetor, mas é muito menos custoso recuperar. Será que existe uma estrutura de dados que eu consiga garantir que sempre o último elemento, o elemento de maior prioridade, o elemento de maior valor, vai estar na raiz, no topo? Então, suponha que H é uma árvore binária completa, lembre-se disso, tá? Com N elementos. Assumimos que H é mantida na memória usando sua representação sequencial e não representação ligada. O que é representação sequencial? 2K, 2K mais 1, estão lembrados? Então, dada a posição, dado o nó na posição K, o filho à esquerda dele vai estar na posição 2K e o filho à direita na posição 2K mais 1. Definição. Suponha que H é uma árvore binária completa, então H é chamada de heap ou heap máximo se cada nó tem a seguinte propriedade: o valor de n é maior ou igual ao valor de cada um dos seus filhos de n. Então, aqui tem uma diferença grande em relação à árvore binária de busca. Na árvore binária de busca, um valor n ele é maior do que todo mundo que está à sua esquerda e menor do que todo mundo que está à sua direita. Num heap máximo, o valor n é maior ou igual a cada um dos seus filhos. Então, lembrando que se eu tenho uma árvore binária, eu vou ter no máximo 2 filhos para cada valor. Consequentemente, em um heap, o valor n excede o valor de cada um dos seus descendentes. A raiz de h, em especial, é um valor maior de h. Esse é o chamado heap máximo, onde na raiz eu sempre vou ter o maior valor de todos os valores que compõem a árvore. O heap mínimo, basta inverter essa lógica. E aonde eu vou ter o quê? Na raiz, sempre o menor valor. Nesse caso, um dado valor n ele é sempre menor do que seus filhos. Menor ou igual que seus filhos. Então aqui tem um exemplo de heap máximo. Reparem que o 97 que está na raiz, ele é maior que os seus 2 filhos. Consequentemente, ele é maior que todo mundo que é descendente dele. Ok? Então isso caracteriza um heap. Não caracteriza uma árvore binária de busca. A árvore binária de busca é a definição que nós acabamos de ver. Dado um valor, ele é maior que todo mundo que está à sua esquerda e menor que todo mundo à sua direita. Se a gente olhar esse exemplo aí que está aí no slide para vocês, não caracteriza uma árvore binária de busca, mas caracteriza o que nós chamamos de heap. E como aqui é o maior valor, eu tenho aqui o que nós chamamos de heap máximo. Ou seja, é uma estrutura em árvore binária, 2 filhos no máximo para cada nó, que eu sempre garanto que, dado um valor n qualquer, ele sempre é maior que todos os seus filhos.
Reparem aqui nessa ponta da árvore aqui, ó, o 66 é maior que o 18 e maior que o 40. O 35 é maior que o 30 e maior que o 26. Qualquer parte que eu pegue, qualquer valor n que tenha filhos, eu vou ter essa característica. Então, como é que a gente consegue montar um heap como esse? Como é que a gente consegue montar uma estrutura como essa? E lembrando, a representação sempre é uma representação linear. No primeiro elemento do vetor linear, eu vou ter a minha raiz, e aí eu vou usar a regra do 2k e 2k mais 1. E vou ter aqui um ponteiro que vai me indicar qual que é o nó que vai fechar a árvore. Onde eu vou fechar a árvore, tá? Lembrando que k é o índice do elemento pi, 2k é quem está à esquerda, 2k mais 1 é quem está à direita desse índice. Então reparem que o 97, o 88 está na posição 2, 2k, e o 95 na posição 3, 2k mais 1. Esquerda, 88, direita, 95. Então como é que eu vou inserir valores para montar um heap? Então um heap H, eu tenho um novo item, que é um novo valor, que é dado. Tá? Como é que eu vou inserir valor? Diferentemente do algoritmo de inserção em árvore binária de busca, que sempre comparo inicialmente pela raiz, eu vou inserir esse item no final de H. Mas não em qualquer posição de H, porque eu tenho que manter ela como um conceito de árvore binária completa. O que é uma árvore binária completa? É aquela cujo todos os nós que têm filhos têm os seus filhos em quantidade máxima, 2. E aqueles que não têm essa quantidade máxima estão mais à direita possível. Reparem que o único aqui, ó, que não tem, está mais à direita possível do nível dele. E nesse caso, não necessariamente eu vou ter um heap, porque eu inseri um valor ali. Lembre-se que a regra do heap é, dado o heap máximo, dado um valor n, ele é sempre maior que todos os seus filhos. Como é que eu vou refazer o heap? Aí o que é interessante é, eu vou deixar que esse item ele flutue pela árvore até achar o seu lugar apropriado. Como é que a gente vai deixar com que esse cara suba pela árvore, tá? Até achar o lugar certo dele? Compare o item com seu pai. P de item. Se o item for maior que o pai, então simplesmente troque o item com P. E repita até eu chegar na situação em que o item seja menor ou igual ao pai dele. Para ele o algoritmo. Então, reparem que é algo bem simples, porque imagine que eu tenho um vetor linear com n elementos. Oh, caramba. Eu vou inserir esse item numa posição e vou permutando. Eu vou fazendo trocas, swaps, até chegar na posição que esse item tem que chegar. São algoritmos muito simples de se trabalhar. Ok? Então, por exemplo, aí eu vou... Deixa eu dar um zoom aqui. Tem que chegar, eu vou inserir o item 70 naquela árvore nossa de testes, tá? Aqui, como está no PDF, já está finalizado. Deixa eu pegar ela aqui novamente. Está uma bagunça. Deixa eu desfazer essa... apagar esse monte de coisa aqui. Ficar mais fácil para a gente poder fazer o exemplo. Então, vai lá. Eu insiro 70 nessa posição aqui, ó. Comentários. Deixa eu até fixar isso aqui. Fica mais fácil para a gente poder interagir agora que eu vou usar a borracha. Insiro 70. Comparo ele com o pai dele. Tá? Por que eu inseri o 70? Seria no final da árvore. Porque o 924 é marcado como final da árvore. Inseri o 70 ali. Comparo ele com 48. Ele é maior do que 48. Então eu vou fazer a troca dele com 48. Então retiro ele daqui. Jogo o 48 nessa posição e coloco o 70 aqui. Comparo o 70 com o pai dele.
O 70 ele é menor do que o 50, ele é maior do que o 50. Então, o que eu vou fazer? Retiro o 55 daqui, quer dizer, coloco o 70 e jogo o 55 para essa posição. Só que o 70 é menor do que o 88. Achei a posição dele para o algoritmo aí. E assim eu vou inserindo valores no heap, que é exatamente esse exemplo. Então aqui, inicialmente, inseri o 70 nessa posição, ele migrou para essa posição, o 48 desceu para cá, eu comparei ele com o 55 que estava aqui, que desceu, e o 70 achou o lugar dele dentro do heap. Isso é um heap binário máximo. Se fosse um heap mínimo, eu faria o inverso. Ao invés do valor ser maior ou igual ao pai, menor ou igual ao pai, ele tem que ser maior ou igual ao pai para manter o heap. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Bom, o negócio na hora de implementar isso num código, né? Então, essa é a particularidade aí dos heaps. É quando eu tenho essas inserções, eu sigo esse padrão de inserção. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o... Vou fazer um outro exemplo aqui para ficar mais... fixar na cabeça. Vamos dizer que eu vou inserir o valor, o heap já está nesse formato. Agora eu quero inserir o valor 100. Insiro o valor 100 aonde? Aqui. Comparo ele com o pai dele. O pai dele é 55. 55 é menor do que 100. Então faço a troca dele aqui. Comparo ele com o pai dele. Quem é o pai dele? O pai dele é o 70, que é menor do que ele. Então, deixa eu fixar de novo a barra aqui para ficar mais fácil a gente ficar trocando. Retiro esse cara daqui. E diminuir o tamanho da borracha. Vou voltar em comentários. Canetinha. Então, ó, inseri o 100 aqui. O 100 é maior que 55. O 100 vem para cá. Comparo com o 70. O 70 desce. O 100 vai para a posição dele. Comparo ele com o 88, que ele é menor. Então, troco ele com o 88. Comparo ele com o pai dele. Ele é maior que o pai dele. Então, tiro a raiz do 97, introduzo o 100 no local e coloco o 97 aqui. E aí eu tenho o heap remontado. Entenderam? Reparem que no caso do heap, eu não... por que eu comparei ele? Porque ele é o máximo, ele está no topo, não tem pai mais com quem comparar. Ele é o maior elemento. E os elementos eles flutuam automaticamente dentro do heap para a posição que eles têm que estar dentro do heap. Então, o heap tem essa característica na hora da inserção. Como eu estou trabalhando com valores em vetor linear, eu vou sempre fazer trocas simples entre esses caras de posicionamento de memória. Então, é um algoritmo muito rápido, é um algoritmo que tem um custo muito pequeno, e eu sempre vou manter os meus valores de forma que quem vai estar ali no primeiro elemento do array do vetor é quem tem que ser utilizado. Ou vai ser sempre o maior valor entre todo mundo, ou o menor valor entre todo mundo. Reparem que os demais elementos eles não vão estar ordenados. Eles vão estar respeitando sempre a estrutura do heap. Bom, quando eu deleto então um elemento dentro do heap, ou seja, eu vou remover um elemento, como é que o heap se organiza? Bom, assinale a raiz R a alguma variável do tipo item, substitua a raiz deletada R pelo último nó de L de H, de modo que H ainda seja uma árvore binária completa, mas não necessariamente um heap. Porque é muito fácil, reparem bem que eu vou pegar a última posição e colocar o valor na primeira posição. E decremento a variável end de uma posição. Olha só, são operações algorítmicas muito simples, muito rápidas, cujo custo é muito pequeno. É eu fazer swap de dois índices que eu já tenho e pegar o meu ponteiro que apontava para o último elemento e decrementar ele de um valor. E aí o que eu vou fazer? Refazer o heap.
de forma que L agora caia até a sua posição. Como é que eu vou fazer isso? Comparando ele com o filho. Eu vou encontrar o maior filho de L e trocando, até que L seja maior ou igual ao maior filho dele. Por exemplo, eu reparem esse heap, tá? Eu vou remover a raiz. Eu sempre removo a raiz no heap. Eu sempre pego a raiz. O que o algoritmo faz? Eu removo esse cara, pego o último e coloco nessa posição. Isso não caracteriza mais um heap. O que eu vou ter que fazer agora é testar. Quem é o maior filho da raiz? 85. Tá? Então comparo com ele. Ele é maior ou ele é menor? Ele é menor. Então eu troco ele. Comparo ele com o maior filho dele agora. Ele é menor ou ele é maior? Olha, ele é menor, tá? Troco ele. Comparo ele com os filhos dele. O maior filho que ele tem é 15 e ele é maior ainda que o maior filho. Então ele achou a posição dele. E aí o heap se restabeleceu-se o heap então. Então, o que tem que ficar claro aqui nesse momento? Quando eu vou inserir um valor no heap, eu insiro no final dele e deixo com que o valor flutue até a posição que ele tem que ocupar. Sempre fazendo a regra de que ele tem que ser maior ou igual aos seus filhos. Quando removo a raiz do heap, porque eu sempre removo a raiz do heap, eu pego o último elemento do heap, coloco na raiz e deixo com que esse elemento desça até a sua posição natural. Sempre fazendo a seguinte regra: pego o maior filho dele naquele momento e comparo. Ele é maior que o maior filho dele? O maior ou igual? Não, não é. Então troca. Até que chega no momento que, dado o maior filho dele, ele é o maior ou igual ao maior filho. E aí o elemento achou a sua posição dentro do heap. São operações, aí volta a falar, são operações simples, pouco custosas, que trabalham em cima de um vetor linear. Aqui a gente está trabalhando com árvores de heap com pouquíssimos elementos. Agora imagine que eu estou trabalhando com árvores que são indexações com milhões de registros, tá? Milhões de elementos, milhões de valores. Quase matei o cachorro de novo. Sai debaixo de mim, cachorrinho. Bom,